O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Foi a antífona da aclamação ao Evangelho. Palavra eterna do Pai que é amor. Essa primeira leitura do Deuteronômio, ela nos mostra, vem demonstrar esse amor paterno de Deus. Esse Deus que é amor, que se preocupa com a humanidade porque ama. E por querer bem e não querer que ninguém se perca, nenhum dos seus filhos, nos mostra os caminhos que estão à nossa frente. E mais do que mostrar quais os caminhos existentes, esse Pai que amou nos mostra as consequências. A consequência de seguir esse caminho ou de seguir esse caminho. E mais ainda porque é um Pai e que ama, e que nos ama e não quer nos perder, além de mostrar os caminhos, mostrar as consequências, Ele olha para nós e nos mostra qual o caminho que Ele quer que nós sigamos. Qual o caminho que gera a vida. Vê que hoje eu te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Veja, logo no início tem uma conjunção condicional, uma condição, se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno. É a primeira condição, se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno. Obediência, palavra que para o mundo gera aversão, porque é um mundo que cada vez mais quer abolir toda e qualquer regra, quer abolir toda e qualquer autoridade, quer abolir toda e qualquer hierarquia. Por isso, regras, valores, regras de conduta, normas religiosas não são necessárias, porque o mundo não quer regras. Então, quando se fala de obediência, gera aversão para o mundo. E obediência é chave para a salvação. É só perceber, Eva foi desobediente, Adão foi desobediente, entrou o pecado e com o pecado entrou a morte. Mas com a obediência de um só homem, a salvação veio ao mundo. Também pela obediência da mulher, de Maria, da nova Eva, desatou o nó da desobediência que Eva amarrou. Obediência a Deus, aos preceitos, mandamentos de Deus, gera como consequência vida e felicidade. Guarda isso. Obediência é palavra-chave para que nós possamos escolher aquilo que Deus nos pede hoje. Se você quer como consequência para a tua vida, para a vida dos teus, a tua descendência, vida e felicidade, obediência aos preceitos desse Deus que te ama. Obediência, quando se é livre para obedecer, é sinal de amor. Portanto, quando nós obedecemos por amor, nós estamos retribuindo, claro, de forma imperfeita, a esse Deus que nos ama. E estamos dando provas de amor a esse Deus que nos ama. Outra condição que no Deuteronômio nos fala na leitura: se, amando ao Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e guardando os seus mandamentos, suas leis e seus decretos, amando ao Senhor Deus,
seguindo os caminhos, guardando os mandamentos, suas leis e decretos. O Senhor nos pede uma alma verdadeiramente que o ame. Que nós tenhamos uma alma que ame a Deus, uma alma amiga de Deus, que ame a Deus. Não só da boca para fora. Muitas vezes nós falamos palavras de amor para Deus, mas muitas vezes, na maioria das vezes, às vezes é da boca para fora. Mas Deus quer que seja uma alma que ame a Ele, que nem precisa falar com palavras, mas que Deus, por si só, Ele já, escrutando os nossos corações, a nossa alma, Ele já percebe uma alma que o ama. Cumprir os mandamentos de Deus não por mero preceito. Cumprir os mandamentos de Deus não como um peso, mas por amor. Os 10 mandamentos da lei de Deus, os decretos de Deus, o que Deus nos pede para fazer. Faça um filtro. Se quando você observa os mandamentos, é por amor, ou está sendo um peso para você. Cumprir os mandamentos da lei de Deus, cumprir cada mandamento ali, os 10 mandamentos, é um peso, é um sacrifício. Mas para a alma que ama a Deus, para a alma que é amiga de Deus, cumprir os preceitos, os mandamentos de Deus, é algo que alegra o coração. É algo que toma a alma de uma tal forma que é um desejo cumprir os preceitos daquele que ama, daquele Deus que o ama. E veja, tudo isso, se obedecer aos preceitos de Deus, amando o Senhor Deus, cumprindo os mandamentos, as leis de Deus por amor, não da boca para fora, mas por amor, a consequência, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Você quer a bênção para a tua vida, a bênção para a tua descendência, para os teus, para a tua família? Obedeça a Deus, ame a Deus, seja uma alma que ame inteiramente a Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Veja, para aqueles que optarem por estar na presença de Deus, o seguindo sempre, aberto a toda a ação de Deus, colherão esses frutos de bênção, de vida. Veja, a gente pode até pensar, nossa, mas se está vindo, na minha vida está vindo desgraças, está vindo coisas ruins. Veja, eu quero falar aqui e lembrar que Deus, Ele não age conforme uma teologia da retribuição. Se eu cumprir os mandamentos de Deus, se eu fizer isso que Ele manda, Ele vai me dar a bênção. Não é bem assim. Se eu não fizer, Deus vai me castigar. Deus não é castigador. O que nos acontece tudo é consequência da nossa escolha. Deus nos apresenta os 2 caminhos, nos mostra as consequências de seguir a cada caminho e nos pede para seguir aquele que Ele sabe que vai gerar vida. Mas veja, é lógica. E o Salmo, numa das estrofes, nos mostra aqui. Eis que ele é semelhante a uma árvore, aquele que cumpre os mandamentos de Deus, que o ama, é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo. Jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que Ele faz vai prosperar. Não é que Deus vai, se você obedecer, Deus vai fazer. Deus espera que nós estejamos próximos a Ele, porque aí Ele pode fazer tudo na nossa vida. Deus só não pode fazer quando nós não queremos, quando nós não nos aproximamos dEle, quando nós não buscamos Ele por amor. Mas se nós estamos próximos, como é aquela árvore plantada à beira do riacho, à beira das águas, a água vai regar a todo momento as suas raízes. A árvore vai ser frondosa, vai dar frutos 100 por 1. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, diz o Salmo de hoje. Que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Aquele que opta por não estar diante do Senhor, por não estar próximo do Senhor na intimidade, mas opta por estar junto aos zombadores, por estar no caminho dos malvados, por estar seguindo os conselhos dos perversos, é lógica
Deus não tem como mostrar todo o seu amor, como derramar todo o seu amor, como mostrar a sua misericórdia, como derramar a sua bênção, porque aquele que está distante não quer estar próximo. Mas quem se aproxima, esse encontra as consequências da sua escolha e Deus vai fazer tudo. Aquele que encontra prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar, esse Deus vai realizar maravilhas. Esse será um bem-aventurado. Deus vigia o caminho dos eleitos, diz no final do Salmo. Deus vigia se nós estamos nos seus caminhos. Deus está como um vigilante ao nosso lado, como uma atalaia, como aquele que guia os nossos passos, porque Ele vê que aquele filho quer estar do seu lado. Veja, tem outra condição agora. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar a minha voz, Deus falando, e se deixando-te levar pelo erro, pelos caminhos errados, adorares Deus estranho, servir a esses deuses, eu vos anuncio. É como se Deus anunciasse com pesar, com o coração dolorido, mas Ele anuncia que certamente perecerão. Aqueles que se desviarem do caminho, que não quiserem escutar a sua voz, deixarem-se levar pelo erro e buscarem outros deuses, consequentemente perecereis. E aí Deus fala, tomo hoje o céu e a terra por testemunha, de que eu vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Veja, Deus avisa, mas Ele não obriga ninguém a obedecê-lo. Por quê? Porque Deus respeita a liberdade que Ele nos deu. Deus respeita a liberdade que Ele te deu. E Ele espera que você, por livre e espontânea vontade, decida-se por Ele, no hoje. No hoje que Ele mostra a vida e a morte, a bênção e a maldição, a felicidade e a desgraça. O que você escolhe? O que nós estamos escolhendo no dia de hoje? Mas veja, como Deus não quer nos perder, é como que Ele até suplica para nós. Escolhe, pois, a vida. Está lá no final da leitura de hoje. Ele apresenta tudo, as consequências, mas no final Ele diz, escolhe a vida. Escolhe o caminho da vida, escolhe o caminho da bênção, escolhe o caminho da felicidade. Ele grita aos nossos ouvidos, pois eu sou a tua vida. Não existe outra vida a não ser em Deus. Não existe outro caminho a não ser em Deus. Não existe outra verdade a não ser Deus, que é a verdade. Deus, que é o caminho. Meu irmão e minha irmã, se tua vida está cheia de vícios, pecados graves, cheios de maldições, distante de Deus, você está numa mornidão completa da tua alma, calma, você não está condenado, não está condenada, mas eu preciso te dizer que se seguir esse caminho, como Deus nos mostra, a consequência desse caminho é a morte. A consequência desse caminho é a perdição. Se continuar distante de Deus, se continuar numa vida de pecados graves, mergulhado em vícios dos mais diversos, distante de Deus, não querendo estar na sua presença, não tem como, é lógica, vai se perder. Portanto, volta logo hoje. Aproveita que Deus está ao nosso lado, esperando a nossa volta, e volta para o Senhor hoje, não deixa para amanhã. A todo momento nós estamos expostos à mesma exposição que Adão e Eva estiveram naquele momento, quando a serpente estava rondando. Nós também, cada dia da nossa vida, nós estamos naquela mesma posição, do mal ao redor, tentando a serpente, e Deus nos propondo e nos falando, podem comer de todas as árvores do jardim, menos daquela. Daquela se comer, morrerão. Deus nos mostra todos os dias que nós acordamos e percebemos que temos o sopro da vida. Deus nos propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele fala, escolhe, pois, a vida.
No Evangelho, Jesus expõe o seu destino. Ele nos mostra o que acontecerá com ele. Ele fala para os apóstolos que irá sofrer quando for para Jerusalém, que vai perecer. Mas ele nos mostra a implicação daquilo que em sua vida vai acontecer na vida dos seus discípulos, daquele que escolher estar com o Senhor, estar perto do Senhor, seguir os seus caminhos. Quem quiser segui-lo não pode fugir do mesmo caminho que já foi traçado para o Cristo. O discípulo tem que assumir como próprio para a sua vida o mesmo projeto que o Senhor Jesus assumiu, a cruz. O caminho do cristão é seguir a Cristo. Optar, decidir com decisão, de toda a alma, com toda a vida e não pela metade, por inteiro. Decidir-se por inteiro pelo Senhor. Por metade não vale. É o teu coração por inteiro. Está disposto a perder a própria vida pelo Cristo, a carregar com ele a cruz, assim como o Cirineu, que pegaram o Cirineu e colocaram para carregar a cruz com Jesus, e ele ali carregando, não se importou com a sua reputação de estar carregando a cruz de um que estava sendo condenado à morte, a pior condenação. Meus irmãos, mas saiba também que se você optar pelo Cristo, nós não podemos negar. O Cristo não negou. Nós encontraremos oposição do mundo. O mundo nos odiará. Encontraremos oposição na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, diante dos nossos amigos. Seremos perseguidos. Muitas vezes teremos que fazer inúmeras renúncias para alcançar a vida eterna, desapegar das coisas desse mundo. Aquele que quiser seguir a Cristo, o Senhor nos apresenta o caminho da abnegação, do sofrimento, da perseguição. E daí nós podemos perceber, mas como alguém pode seguir um caminho que leva à abnegação, ao sofrimento, à morte, um caminho de cruz? Só entende aquele que foi encontrado pelo Senhor. Só vai entender, caminhar mesmo no sofrimento, na perseguição, na abnegação, gerando ódio do mundo, sendo odiado pelo mundo. Só entenderá perfeitamente aquela alma que foi encontrada verdadeiramente por Deus. Aquela alma que foi tomada pelo amor do Senhor e que por isso apaixonou-se totalmente por Deus. Só entende aquele que encontrou em Jesus o único caminho, a verdade e a vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, no dia de hoje, nesse início de Quaresma, que possamos optar unicamente pela vida, pelo Senhor. E lembre-se que o Senhor sempre, por meio do seu Santo Espírito, Ele sempre vai nos mostrar, antes de optarmos por qualquer caminho, o Espírito Santo vai falar à nossa consciência moral, dizendo, não vai por aí. Não vai por aí porque você vai se perder. Isso acontece sempre. Antes de cometermos pecados, o Espírito Santo nos mostra os dois caminhos, dizendo, sai daí, sai da beira desse precipício, sai daí porque você vai se perder e vai cair no pecado mortal. Só que nós, muitas vezes, optamos mesmo recebendo o alerta do Espírito. Que o Espírito Santo seja a luz a guiar os nossos passos e que Ele nos mostre sempre o caminho, nos convença, nos seduza, para que nós possamos todos os dias escolher estar ao lado das águas da vida, como uma árvore plantada ao lado do riacho. Sempre vai florescer, nunca vai morrer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.